Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Arthur Barreto. Bom dia aos ouvintes do podcast do IBDP. Meu nome é Arthur Barreto, sou professor de graduação, de pós-graduação, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, especialista em processo civil e em processo previdenciário. Hoje o nosso tema desse podcast será falar um pouco sobre produção de prova na aposentadoria especial. É um tema com o qual eu me identifico muito, inclusive escrevi junto com a professora Andressa Ruiz Cereto, o livro Produção de Prova na Aposentadoria Especial, que a gente vem tratando sobre alguns meios de prova cabíveis justamente para reconhecer o direito à aposentadoria especial, sendo nosso principal foco justamente a produção de prova por meio da produção autônoma de prova, que é uma saída que eu acho imprescindível, em especial se formos pensar sobre os meios de resolução de conflitos de forma alternativa ou resolução de conflitos multiportas, já que ele permite oxigenar outras alternativas que não apenas passar primeiro pelo administrativo para depois ir para o judiciário. Permite outras ideias, outras soluções, enfim, caminhos diversos. Mas antes de iniciarmos a falar sobre os meios de prova, eu acho que é imprescindível que nós falemos sobre o direito à produção de prova na aposentadoria especial. Isso por quê? Porque é um tema que é deixado de lado, especialmente na prática forense. Vejo diversos processos cuja demanda somente seria solucionada mediante a produção de determinado tipo de prova na Justiça Federal. E não raro nós vemos uma interpretação completamente disforme do artigo 58 da Lei de Benefícios, entendendo que aquele PPP que havia sido juntado no processo judicial é prova absoluta e irrefutável, que não poderia ser impugnado ou coisa parecida. Vale ressaltar, aliás, que esse é o primeiro trecho até do livro, e eu acho ele um ponto bem interessante. Às vezes as pessoas pulam nessas bases doutrinárias, mas fizemos questão que fosse constado isso, e para nossa alegria, vi que no meio do ano passado, uma desembargadora, a Candice Vocati, TRF da Primeira Região, citou esse trecho do livro para complementar que a sentença, nesse caso, que havia sido impugnada e, portanto, por meio dessa impugnação foi levada ao TRF da Primeira Região, ele havia considerado que apenas o fato daquele PPP estar no processo seria algo que não poderia ser impugnado, não poderia ser objeto de qualquer outro tipo de prova. Isso é uma falha, porque o direito de prova é um direito fundamental, previsto inclusive na Constituição Federal. Aos que quiserem aventurar um pouco mais nesse tema, com ampla aceitação doutrinária e até jurisprudencial, tem um livro do professor Eduardo Cambi, que já está fora de produção, que é o Direito Fundamental à Produção de Prova, pela editora Revista dos Tribunais. É 2001 esse livro, acho que ainda é possível encontrá-lo em algum sebo da vida, em alguma biblioteca, mas enfim, ficaria de leitura. E esse direito fundamental à prova, ele deve permear a aposentadoria especial. Haja vista que, ainda que a lei determine que a comprovação ordinariamente se faça por meio de formulários, além do extraordinário, situações em que o formulário inexiste, há sim possibilidade de se refutar e impugnar esse PPP, e impugnar qualquer outro formulário que seja. Por quê? Porque ela não traz uma presunção de veracidade absoluta. Até mesmo porque quem faz esses formulários são pessoas interessadas em que o ambiente seja considerado rígido. E eu escolhi bem a palavra ao dizer considerado, haja vista que basta isso para que as empresas deixem de pagar o financiamento da aposentadoria especial. Veja, se a empresa é responsável por emitir os laudos, emitir os formulários, e por meio dessas informações é o que define se ela irá pagar mais ou menos tributos, não tem como a gente presumir que aquilo que está sendo tratado é a mais pura verdade. Afinal, ela tem interesses antagônicos, ou pelo menos antagônicos aos interesses dos trabalhadores. Então, aqui eu preciso deixar esse ponto claro, que o PPP ou o LTCAT, eles não guardam presunção de veracidade.
Poderíamos, por outro lado, entender que aquelas informações, se elas retratam um ambiente insalubre, um ambiente perigoso, um ambiente que possivelmente seria enquadrado, né, como especial, lógico que a gente vai entender que é uma presunção de que aqueles dados sejam verdadeiros. Por outro lado, se não é retratado dessa maneira, isso não significa de maneira alguma de que esse documento, esse formulário, esse LTCAT tem alguma presunção. E vale ressaltar o seguinte, o juiz, ele não é o único destinatário das provas, certo? Não é o único destinatário das provas. Essa visão foi quebrada há muito tempo doutrinariamente e o Código de Processo Civil, ele veio sedimentar de que não é o único destinatário da prova. As partes são destinatárias da prova. Além do mais, o judiciário como um todo é destinatário da prova, certo? Se o juiz entende que aquela prova é desnecessária, mas que aquele direito deverá ser comprovado por meio daquela prova, ou poderia, ou teria potencialidade a ser comprovada por meio daquela prova, a ser produzida no processo judicial, ele deverá aceitar a produção dessa prova e deverá permitir que essa prova seja, então, produzida e, assim, colacionada nos processos. Bom, se ele produzir essa prova, por exemplo, esse laudo pericial chega a uma conclusão totalmente distante do PPP e, ainda assim, esse juiz queira se apegar, né, no formalismo completamente exacerbado e descompassado com o direito social que está sendo tratado, aos formulários, bom, se ele quer se apegar, tudo bem, julgue improcedente, com base nesse PPP, nesse LTCAT, nesse formulário, o que seja. Mas permita a produção de prova para que outro julgador tenha a possibilidade de ter uma noção mais real que não apenas aquela prova, aquele documento que foi constituído única e exclusivamente pelo empregador, sem a participação direta do empregado, sem qualquer possibilidade de ser feita isso, ok? Vale ressaltar, e aqui eu acho extremamente imprescindível, que nós tenhamos, né, como amparo, né, para os nossos conhecimentos na produção de prova judicial, aquilo que a doutrina diz acerca do que são provas, na realidade, necessárias e relevantes. Veja, o que é necessário? E esse termo necessário, no CPC anterior, estava expressamente previsto. No CPC atual, tem-se uma nova redação nos dispositivos que tratam sobre prova, principalmente da parte geral de prova, mas que ainda é extraível de lá. Haja visto que está previsto no artigo 770, em especial no seu parágrafo único, cuja redação é a seguinte: o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Bom, professor, então quer dizer que basta ele achar que uma diligência é inútil ou meramente protelatória que a produção de prova será cerceada? Não, porque o que é inútil e protelatório leva em consideração se aquela prova é ou não necessária para aquele processo. Vou deixar de forma mais clara. E aqui eu cito William Santos Ferreira, que tem um livro muito bom, que foi a tese de doutorado dele, mas nesse trecho eu cito especialmente os breves comentários ao Código de Processo Civil, edição 2015, da RT, que diz o seguinte: prova necessária é aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória. Bom, o que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que o fato a ser tratado dentro do processo já não se encontra comprovado, e aquela prova tem potencialidade de retratar, né, de comprovar esse fato que está sendo, né, demandado dentro do processo. Ah, professor, então, no frigir dos ovos, se eu estiver levando um PPP e impugnando o PPP, o juiz pode entender, portanto, que o fato já está provado, afinal o PPP já está lá. Não, não é isso. Não é isso. Veja, documentos são uma coisa. Os fatos alegados é outro momento. Os fatos alegados encontram-se alegados na petição inicial, encontram-se alegados na contestação e em outras petições, né, desde que seja possível trazer esses fatos novos ao longo do processo. Então, o que eu quero dizer com isso é que, ao eu impugnar o PPP, eu estou trazendo fatos novos, fatos esses que não se encontram dentro do PPP. Então, isso significa o quê?
significa que essa impugnação ao PPP me permitirá fazer uma nova produção de prova e dentro desse raciocínio, as provas em que eu requerirei serão provas necessárias para a solução. Haja vista que a comprovação desses fatos que estão narrados tanto na petição inicial quanto na contestação precisam dessa produção de prova para se embasar. Somente seria possível, portanto, diante de uma impugnação ao PPP, ao LTCAT, ou qualquer formulário que você tenha, né, somente seria possível esse juiz negar por entender ser inútil ou meramente protelatória nos casos em que essa impugnação, esse fato impugnado já se encontra comprovado. Então, a título de exemplo, eu acho que é um exemplo que é bem interessante para a nossa prática, tá? Bom, tem lá no PPP do nosso segurado a informação que ele está exposto a ruído abaixo do limite de tolerância. Vamos colocar, por exemplo, 80 decibéis, certo? Tá tudo certo com as demais informações, né? Tem lá escrito que é NEM, enfim, tá tudo certo. Vamos focar apenas no nível de exposição. Só que há uma informação dentro, inclusive do próprio PPP, que há a entrega de EPIs. E dentro desses EPIs tem um protetor intra-auricular. Bom, olhando o LTCAT, a gente pode ver, por exemplo, que o valor, né, o limite de tolerância que foi colocado foi atenuado pelo uso do EPI. Então, o que de fato está no ambiente não é 80 decibéis, não é algo abaixo do limite de tolerância, é algo maior que isso, mas que o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, ou seja lá quem for que tenha feito esse LTCAT, né, só poderiam ser feitos por esses dois, mas seja lá quem fez, reduziu esse valor. Bom, se eu tenho essa informação, eu tenho uma base para impugnação, eu tenho um indício para impugnação, e eu estou dizendo, olha, em que pese o PPP conste ruído abaixo do limite de tolerância, o LTCAT demonstra que houve uma atenuação. Essa atenuação não era para ser feita, haja vista que o ruído ele não atinge apenas no pavilhão auditivo, né? Ele não diz respeito apenas à afetação que nós temos na audição, mas em todo o corpo, conforme entendimento do STF. Gente, se eu trago essa impugnação, eu estou trazendo um fato, o fato é, o ambiente ao qual o segurado estava exposto contém uma nocividade, ruído, acima dos limites de tolerância, e que a informação que está no PPP é uma informação parcialmente equivocada, porque ela parte do pressuposto que deveria colocar atenuação, e não é o caso. Então eu trouxe a impugnação. Veja, é um fato novo. É um fato, primeiro, que houve atenuação, que o ruído é mais alto, só que a da atenuação até tem prova, tem o LTCAT, mas que o ruído é mais alto, eu preciso de prova. Então, o que é que falha muito do advogado? É instruir, mais do que instruir, é argumentar e definir aqueles fatos que são relevantes para o processo, são necessários para o processo. Quanto a fatos relevantes, nós temos, e aí eu faço questão de citar o professor Michele Tarufo, que é um doutrinador italiano já falecido, mas que escreveu brilhantemente sobre provas. E quando ele vem a falar sobre relevância, ele diz que é um critério lógico, segundo o qual os únicos elementos de provas que devem ser admitidos e tomados em consideração pelo julgador são aqueles que possuem conexão lógica com os fatos em litígio. O que significa isso? Mais do que necessário é a potencialidade de que aquela prova ser produzida comprova aqueles fatos narrados. A relevância é a conexão entre esses fatos narrados e a solução do litígio. Então são dois exames completamente distintos. A título de exemplo, sobre a relevância e a necessidade de uma prova. Nesse caso específico que eu estou citando para vocês, eu poderia, de fato, pedir uma prova pericial, que essa prova pericial fosse realizada no ambiente de trabalho para ter uma medição específica do ruído no ambiente, obviamente sem atenuação do EPI, certo? Sem atenuação do EPI. Porém, seria também relevante uma prova em que eu dispensaria uma ida ao chão de fábrica. Por quê? Porque se, por exemplo, o LTCAT nos desse elementos apenas, né, para a gente afastar essa atenuação, essa prova não seria relevante. Por quê? Eu poderia fazer uma perícia simplificada, por exemplo, ouvir até uma prova testemunhal do engenheiro de trabalho, né, o engenheiro de segurança do trabalho que fez a prova, dizendo, esse laudo aqui que você fez, você atenuou. Atenuei. Atenuou quanto? Atenuei 15.
Então, na verdade, os 80 que está lá significa 95? Exatamente. Vocês estão vendo como a gente pode ter uma relevância de prova? E essa relevância de prova, neste caso específico, significa que até mesmo a prova testemunhal poderia ser feita. Eu sei que vocês estão agora, nesse exato momento, pensando, esse professor é maluco, ele está dizendo que eu posso provar, por meio de prova testemunhal, que determinada pessoa estava exposta a agentes nocivos? Não, não é isso. Eu estou dizendo que a prova testemunhal é relevante e necessária para afastar aquela conclusão do laudo. E a conclusão do laudo não era algo que precisava de conhecimentos técnicos e científicos, mas apenas as etapas que foram construídas para informação final. Então, por exemplo, se a prova pericial é cara, e isso me parece tem sido um fator utilizado como base para a negativa das produções de prova, por que não chamar como testemunha o engenheiro? Apenas para dizer, você atenuou, porque aqui consta atenuação. O seu cálculo foi esse? Foi, beleza. Então agora, nesse exato momento, nós temos a possibilidade de fazer uma produção de prova pericial. Eu sei que é um cenário muito fora da curva, né? Eu sei que parece, na realidade, um cenário muito fora da curva, mas não é tanto. Eu poderia, por exemplo, e aqui eu posso já começar a dar umas pinceladas sobre a produção autônoma de prova. Eu posso fazer uma produção autônoma de prova para ouvir as testemunhas, dizendo que, por exemplo, em momento nenhum foi concedido qualquer EPI, ou ao menos até aquele momento não havia sido concedido EPI. E eu vou citar um exemplo de uma fábrica do interior da Bahia, né? O segurado que me contratou, ele trabalhou numa fábrica de alimentos e ele me retratou. Eu perguntei, aqui consta, né, no PPP, o EPI. Só que eu estou vendo que o primeiro ETCAT da empresa foi confeccionado apenas em 2023, 2022, algo desse tipo. Você utilizou esse EPI durante toda a sua jornada? Ele fez, não, doutor. Foi a partir de uma denúncia ao Ministério do Trabalho que chegaram alguns fiscais nessa fábrica e verificou que ninguém utilizava EPI, certo? Em momento nenhum, ninguém nunca utilizou auriculares, nada, nem luvas a gente utilizava direito, doutor. Aí eu, tá. Então essa informação é falsa. Nesse caso, diga-se de passagem, eu tinha a declaração de extemporaneidade, pedi a declaração de extemporaneidade e pedi, né, que retratasse que não haviam sido entregues EPIs. E ainda pedi, na realidade, se a empresa teria provas das entregas do EPI. E tudo que foi dito foi, olha, é o mesmo ambiente, sempre foi entregues EPIs, etc e tal. Bom, fiz uma produção autônoma de prova, chamando como testemunha trabalhadores dessa fábrica, e todos relataram que, de fato, eles passaram a receber a EPI, mas apenas nos anos de 2022, 2023, algo assim. A partir disso, eu tinha um indício para impugnação. A partir disso, eu tinha um indício para impugnação muito forte das informações que constavam dentro daquele cenário. Então, veja a importância de nós termos a fixação do que é uma prova relevante, das implicações do que essa produção autônoma de prova poderia ter naquilo que seria a definição de um indício para impugnação do nosso PPP. Pois bem, dito isso tudo, é imprescindível nós entendermos, para fechar um pouco o raciocínio, que as provas necessárias e relevantes deverão, com critério obrigatório, deverão ser deferidas pelo juiz. Porém, né, para que sejam deferidas pelo juiz, é imprescindível que os advogados saibam trabalhar essas provas. Ou melhor, os fatos que seriam comprovados por meio dessas provas a serem produzidas no processo judicial. Então há uma importância na atuação do advogado para convencimento do juiz e cobrar essa postura do juiz, certo? Cobrar essa postura do juiz. Dito isso, aquele exemplo que havia sido tratado, né, que foi citado pela desembargadora do TRF da Primeira Região, a doutora Candice Lavocati, o PPP não é prova plena. O formulário não goza de presunção de veracidade, certo? Não gosta de uma presunção absoluta de veracidade de forma alguma, e apontando de maneira fundamentada os fatos que levariam a concluir a impugnação da EPI, deve-se, então, portanto, ter a produção de prova nesse tipo de caso. Dito isso, falado um pouquinho, isso é só a ponta do iceberg da direito à produção de prova na aposentadoria especial. A gente poderia falar sobre o direito fundamental ao meio ambiente, ao conhecimento do trabalhador sobre o ambiente a qual ele está exposto, diversas coisas a gente poderia falar, mas eu acho que não é o tópico hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre os outros tipos de produção de prova, e me parece aqui que talvez seja interessante a gente tratar sobre uns temazinhos mais diferentes, né, sobre a produção de prova, para deixar a coisa mais interessante.
Primeira questão, enquadramento por categoria profissional. Eu vejo demais as pessoas se imbuindo apenas da CTPS como meio de prova. No entanto, a CTPS nem sempre era suficiente para verificação da atividade em especial que o segurado está exposto, certo? A atividade que ele exercia, melhor dizendo, e, portanto, da nocividade que se presumia de maneira absoluta a qual estava se exposto. Acho que vai valer a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é o enquadramento profissional, de maneira rápida, a questão lógica. Veja, você tem uma aposentadoria especial de longa data, remete-se a Lopes, a Lei Orgânica da Previdência Social, que é lá para os anos 60, tá? Faz muito tempo. O ideal e quando eu falo ideal, é até o correto, seria que a gente verificasse o ambiente de trabalho de todos os trabalhadores, de que a gente pudesse ter plena noção da nocividade e pudesse tomar todas as medidas possíveis e imagináveis para que esse trabalhador não estivesse exposto a agentes nocivos. Esse é o mundo ideal. Mas o mundo ideal, infelizmente, não existe. O que existe é o que é possível. E o que era possível na época? O que era possível na época era presumir que determinadas atividades são nocivas e expõem os trabalhadores a essa nocividade que, portanto, merece ser enquadrados como tempo especial. Justamente por isso, para facilitar essa comprovação e o reconhecimento do direito da aposentadoria especial, foi que os decretos que se seguiam a Lopes, eles permitiam que fosse feito o enquadramento por categoria profissional. Só que essa categoria profissional, às vezes esse termo que a gente coloca não é tão legal assim. E eu falo isso, inclusive, no artigo, né, que eu tentei tratar sobre categoria profissional, que seria mais interessante a gente quebrar em funções e atividades. Funções são basicamente aquelas atividades que estão previstas na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Médicos, dentistas, etc. Certo? Engenheiros. Porém, não só isso estão previstos no anexo do decreto 53831 de 64. Tampouco, não só isso está previsto no decreto 83080 de 79. Por quê? Porque nesses decretos tem algumas relações, alguns códigos relacionam as atividades que são exercidas. O que significa isso? Por exemplo, trabalhos expostos ao contato com doentes ou materiais infectos contagiantes. Você nota que aqui não é uma função, não é uma profissão, é uma atividade descrita. Então é sim possível a gente fazer um enquadramento por categoria profissional nesse tipo de cenário em que a gente só tem prova da atividade que foi exercida, ainda que o campo função da CTPS conste, por exemplo, serviços gerais, ajudante geral, engenheiro 1, certo? Chefe do agrupamento 1. Eu já vi de quase tudo. E essas atividades eram nocivas, de fato, eram nocivas. Bom, como é que a gente vai fazer essas provas, professor? E como é que a gente vai, a partir dessas provas, o que é que vai acontecer? Verificando essas atividades ou essas funções que existem nesses dois decretos que eu citei, você tem a presunção absoluta da nocividade. Então, basta fazer essa subsunção do caso, da função e da atividade do caso concreto a esses códigos ou a descrição daquilo que consta nos códigos dos anexos dos decretos que eu já falei, basta que a vez se encaixe essa subsunção para haver o enquadramento. E disso, né, nós temos plena ciência. Dessa forma, será possível a gente fazer comprovações diversas do exercício dessa atividade, ainda que nós não tenhamos, por exemplo, um formulário do próprio cliente, né, do próprio segurado. Dos meios, né, que eu reputo possíveis é a justificação administrativa. Veja, a justificação administrativa às vezes é esquecida. Geralmente é utilizada para aposentadoria de segurados especiais, né, pessoas que trabalham no campo, para o reconhecimento desse tipo de atividade. No entanto, se nós formos adentrar na portaria 993, nós vamos ver que é possível sim utilizar a JA para comprovação de atividade especial. Em especial, nos casos em que a empresa estiver extinta e a gente tiver a possibilidade de enquadrar por meio de uma prova minimamente emprestada, certo? De um colega que trabalhou no mesmo chão de fábrica, exercendo as mesmas atividades. Professor, então, se o INSS consegue fazer isso, se o INSS consegue fazer isso, a gente deveria conseguir fazer isso também na justiça. Então, seria possível, por exemplo, fazer uma prova testemunhal para verificar que o engenheiro 1 ou engenheiro trainee, ou que o
o chefe de agrupamento 1, né, seria na realidade um engenheiro civil. E aí, portanto, tem enquadramento por categoria profissional. E dispensando, por exemplo, uma prova pericial, ou dispensando qualquer intervenção específica para o reconhecimento da nocividade daquele meio ambiente. Então, qual é o raciocínio? E o próprio INSS tem esse raciocínio. Se nós formos verificar tanto a portaria 991 quanto a própria IN. Qual é o raciocínio que nós podemos extrair disso? É que o INSS diz, olha, se for possível fazer um enquadramento por presunção absoluta em virtude do exercício de categoria profissional, dispensa-se a verificação da nocividade em específico. Basta o enquadramento para dispensar a verificação da nocividade. Então, se eu, por meio de testemunha, consigo comprovar que aquela atividade que ela exercia, na realidade, era de engenheiro civil, eu consigo, portanto, dispensar uma perícia por similaridade ou uma prova emprestada. Perfeito? Continuamos para um outro ponto, e aí já tentando abarcar, também linkar, né, tudo isso que a gente está falando, que é a produção autônoma de prova. Quando nós falamos, né, de produção autônoma de prova, nós estamos falando daquilo que está previsto no artigo 381 e 382 do CPC, mas que existe há muito tempo, é de longa data. Só que essa produção autônoma de prova era, na verdade, uma cautelar antigamente. E era uma cautelar por um motivo simples. Você só poderia produzir determinada prova antes do processo se fosse para ser utilizado num processo e se houvesse fundado receio de tornar impossível, muito difícil, a verificação de certos fatos. Bom, não é o caso, certo? Não é o caso que você pode estar sendo tratado, né? Se houver fundado receio, né, daquela demora em que o processo judicial vai impedir a verificação de determinados fatos, seria impossível nós utilizarmos dessa cautelar que estava previsto no CPC de 73. O CPC atual veio, ao trazer o 381, 382, veio a bater o martelo de que a prova não tem como único destinatário o juiz, mas em especial as partes. E eu digo isso por quê? Porque nos incisos 2 e 3 tem duas possibilidades cuja a necessidade, cuja verificação é única e exclusivamente das partes. Inciso 2 fala, e eu vou citar aqui, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar autocomposição. Ok, mas olha o que tem aqui ao final. Inciso 2º do artigo 381, enfim, outro meio adequado de solução de conflito. Ora, a resolução do conflito administrativamente é um meio adequado de resolução de conflito. Aliás, eu digo mais, é um meio mais adequado de resolução de conflito. E eu digo isso em todos os sentidos. Por quê? Porque é menos custoso para a Fazenda, é menos custoso para a União, é menos custoso para o INSS. Não tem juros, você paga somente a atualização monetária, certo? É menos custoso para as partes. Haja vista que o pagamento não é feito por meio de precatório, demorado, etc. Então, o procedimento administrativo pode ser mais simples, mais célere, e você não usa da AGU. Você não vai ter gastos a mais, você não vai ter a utilização do judiciário. Então, é um meio mais adequado de resolução de conflitos, sim. E me parece que isso não tem qualquer dúvida. Afinal, o próprio STF, né, ao tratar no tema 350 de repercussão geral, que é sobre o interesse processual nas demandas que tratam sobre direito previdenciário, definiu que a gente precisa passar primeiramente pelo direito administrativo, né? Me parece, então, que é algo idêntico de qualquer dúvida, que a resolução do litígio por outros meios, em especial o meio administrativo, é matéria já plenamente conhecida. Então, na minha concepção, a produção de prova por meio autônomo que venha a viabilizar a utilização do administrativo, do procedimento administrativo, é algo que deverá e poderá ser utilizado pelo advogado. Além disso, e aqui tem o inciso 3º, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Bom, imaginemos esse exemplo que eu citei da atenuação do ruído, né, em que a gente chamaria o engenheiro que fez a medição. E por meio dessa testemunha, nós descobrimos que na verdade não houve atenuação e que aquela informação não era relevante para o cálculo. E que ele fala, olha, o próprio LTCAT já consta aqui que ele fala que atenuaria, mas que não foi utilizado para o cálculo. Olha aqui. Então nós temos um problema nesse cenário. Temos um problema, mas temos a possibilidade de fecharmos esse caminho, né, sem demandar tanto do judiciário. Por quê? Porque a partir do momento que o engenheiro, por meio de testemunha, consegue comprovar que o LTCAT tem informações claras de que não foi feita a atenuação, eu deixo de ajuizar uma demanda para verificar o ambiente de trabalho. Ou eu mudo a minha visão, né, de como atuar nesse caso, ou então ainda uma terceira via, que é de facilitar. Pode ser que esse engenheiro, em vez de afirmar que não houve atenuação,
ele afirme que houve atenuação. Aqui nós temos um cenário completamente distinto, porque ele está justificando a ajustamento da ação. Quando eu digo justificando a ajustamento da ação, por quê? Porque ele está me dando uma prova cabal sobre o indício que vai levar aquilo que a gente vai desenvolver a comprovar, que é justamente a exposição desse segurado aos agentes nocivos. Bom, produção de prova é meu xodó, produção autônoma de prova. Por quê? Porque eu já solucionei diversas demandas no administrativo por meio disso. Nós falamos das 3 hipóteses, né, de cabimento dessa produção autônoma de prova, que é quando houver o fundado receio de tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos. Eu cito sempre nesse caso uma fábrica que existia aos arredores de Salvador, é uma fábrica grande, que ela foi fechada. E havia esse receio, né, de que essa fábrica seria fechada, e como é que a gente vai comprovar, o que é que vai acontecer? Eu disse, olha, produção autônoma de prova. Eles pensaram, olha, o juiz vai demorar muito para apreciar, e normalmente ele tem negado perícias no local de trabalho. Eu falei, não tem problema, faz a produção autônoma de prova, inclusive em caráter liminar, para ser produzida antes de passar pelo contraditório, certo? Que é um contraditório distinto, né, que existe na produção autônoma de prova, mas antes do contraditório era possível já marcar a perícia antes de fazer a citação, e foi o que de fato aconteceu. Por quê? Se tivesse demorado 3 dias a mais, a fábrica estaria fechada. E quando eu falo fechada, você não tem a possibilidade de demonstrar o ruído, por exemplo, você não tem a possibilidade de demonstrar a exposição a partículas químicas que estão no ambiente, etc e tal, e foi imprescindível para a solução do caso. Por quê? A fábrica fechou, pegou o maquinário e mandou para outro local do mundo, ou jogou fora, ou seja lá o que foi feito, mas a partir dessa produção autônoma de prova, teve-se a possibilidade de ter uma produção in loco nesse local, né? No seu local de chão de fábrica. Pelo amor de Deus, isso aqui é maravilhoso, né? Diante dessas situações em que houver uma urgência na produção de prova, ajuizar uma ação de produção de prova. E nesse caso aqui, vale ressaltar, vocês têm que comprovar a necessidade e a relevância, certo? O que vocês não irão comprovar, ao contrário do que o TRF da 4ª Região tem ressaltado, é o interesse processual. Vocês têm que comprovar a relevância da prova e a necessidade da prova. O interesse processual é dispensável. Interesse processual que eu falo é o interesse processual previdenciário, com prévio requerimento e negativa, certo? Até porque tem meios de prova que nem existem no administrativo para eles negarem, certo? E quando existe, sinceramente, às vezes parece mais um conto de fadas, como visita in loco, etc e tal, que a gente ouve tanto falar, mas é sempre um caso super específico. Até mesmo a produção, a justificação administrativa poderia ser substituída, por exemplo, por meio de uma prova testemunhal. Não acho que, a depender da situação, seja a melhor saída, né, porque a dinâmica em que é vista, que é verificada na justificação administrativa é outra do que o juiz faz, né? Às vezes o juiz, não raro o juiz, ele atua mais voltado, de uma maneira mais incisiva para não reconhecimento dos fatos, mas o não reconhecimento do direito. E é esse um dos principais pontos da produção autônoma de prova. Por quê? A produção autônoma de prova significa que, ao final do processo, nós teremos apenas a prova nos autos. O juiz não firmará a convicção sobre a existência de tal fato ou não. Vou repetir, o juiz não verificará a existência de tal fato ou não. Eu cito um exemplo em sala de aula, e me perdoe os alunos que já passaram por minhas matérias, mas eu tenho que repetir. Uma alegoria, uma analogia jocosa até, mas que ela serve para comprovar, né? Eu cito o exemplo, aqui eu vou ser bem sumário nesse exemplo, de uma pessoa, e não tem nada a ver com previdenciário, é bom que a gente faça esse adendo, uma pessoa que verificou que o seu companheiro ou companheira, melhor, nesse caso, vamos botar um companheiro, chegou em casa com um perfume de mulher, com um batom na gola, no colarinho, né, e com cheiro também exalando a roupa de álcool, dizendo que ele estava no trabalho. Quando eu faço uma produção autônoma de prova para entrega desta camisa, para comprovar então essa traição, seja lá por qual motivo essa pessoa quereria essa camisa, o juiz não irá bater o martelo se houve ou não houve traição, se de fato ele estava ou não estava no ambiente de trabalho, se de fato ele estava consumindo ou não estava consumindo álcool. A única coisa que será feita é, tome aqui a camisa está aqui disponível para verificação. É a mesma coisa que ocorrerá nas produções autônomas de prova que dizem respeito à verificação da nocividade. O juiz não afirmará que o ambiente era nocivo ou não. Apenas haverá uma perícia. Essa perícia será realizada no local. O perito fará suas conclusões.
o juiz, ao final, apenas informará que todo o procedimento foi respeitado, né, havendo inclusive contraditório dentro da produção dessa prova pericial, como possibilidade do INSS também acompanhar a perícia, como também a possibilidade do INSS impugnar alguma testemunha se a produção autônoma de prova dizia respeito à produção de prova testemunhal. Enfim, nós temos um cenário em que haverá apenas a entrega dessa prova. E essa prova será utilizada pelo segurado ou pelo INSS, tanto faz, né, as partes que serão donas dessa prova, em outro processo, no procedimento administrativo, ou não utilizado em momento algum. Não raro, a produção de autônoma de prova pode ser utilizada, inclusive, para suprir alguma inviabilidade diante de um cerceamento, de uma restrição que é da natureza do procedimento, como, por exemplo, um mandado de segurança, um procedimento dentro dos juizados especiais federais. Então, eu posso produzir uma prova pericial fora e utilizar dos juizados? Pode. Eu posso me utilizar de uma produção autônoma de prova e me utilizar da impetração do mandado de segurança? Pode. Então, a produção autônoma, para mim, é aquilo que referenda o sistema multiportas. E essa foi uma discussão que eu tive com o professor Fred Dier durante o mestrado, em que a gente estava na aula de transformações. E a gente discutiu bastante isso, né, sobre a produção autônoma de prova e sobre como isso concretiza o sistema multiportas. Aliás, isso também está escrito no livro. Por último, e aí, já que a gente está trazendo umas possibilidades bem específicas, vale ressaltar a possibilidade de nós termos uma ata notarial. Professor, a ata notarial vai servir para comprovar que fulano, beltrano, ciclano, os clientes, os segurados, estavam expostos a determinados agentes nocivos? Não vai servir para isso. Mas pode servir para comprovar que a pessoa que foi designada pelo cartório chegou no chão de fábrica e viu que não havia qualquer pessoa com qualquer EPI. E viu, por exemplo, que o ambiente da fábrica era único só, né? Que na verdade tem a definição no LTK de almoxarifado, que isso, que aquilo, mas que na verdade era tudo um galpão. Pode servir inclusive para comprovar que a empresa não existe mais. Eu pego o notário, mando ele lá. Essa empresa existe agora? Não, porque eu estou com dificuldade para comprovar que essa empresa fechou, abriu, etc e tal. Então, são meios de prova que a gente pode utilizar e são meios de prova super diversos e super céleres, né? Porque, professor, seria interessante comprovar que determinada empresa fechou, sumiu, desapareceu, mas não tinha uma baixa, por exemplo. Porque com isso a gente poderia ter a possibilidade de ter uma prova emprestada ou uma perícia por similaridade. Então vejam o mundo de possibilidades que nós temos. Aliás, fechando o mundo de possibilidades que nós temos, atentem-se sempre às perícias que são realizadas na Justiça do Trabalho, certo? Por quê? Porque essas provas da Justiça do Trabalho são admitidas ou admissíveis tanto administrativamente como judicialmente. E me parece que até administrativamente tem sido melhor. Ressalto, porém, que não raro os critérios utilizados e as formas de medições utilizadas pelos peritos da Justiça do Trabalho não estão preocupadas em atender os critérios de verificação de especialidade na Justiça Federal ou para viés de direito previdenciário. Então atentem-se a esse tipo de situação. Pois bem, eu falei, portanto, sobre o direito à produção de prova, tema que eu reputo ser imprescindível. Falei um pouco sobre como nós deveremos impugnar e requerer as produções de prova. Falei sobre as características, né, que deverão ser tratadas sobre a produção de prova. Falei também sobre a justificação administrativa, a produção autônoma de prova e falei bem rapidamente sobre a Justiça do Trabalho. E aqui vale a pena a gente fazer só um levantamento, uma regrinha apenas para vocês fixarem e traçarem uma linha sobre a distinção da atuação da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, no que concerne a verificação da especialidade. Por quê? A Justiça do Trabalho, ela tem como viés relações trabalhistas, certo? O viés dela é atender às questões trabalhistas. Então, se eu estou pedindo, por exemplo, uma retificação do PPP, eu peço na Justiça do Trabalho. Porque quem vai retificar o PPP? A empresa. Se é uma relação empregado e empresa, né, empregado e empregador, eu tenho uma relação trabalhista. Se eu tenho uma relação trabalhista, eu resolvo isso na Justiça do Trabalho, ok? Agora, se eu não estou pedindo a retificação do PPP, eu estou apenas impugnando ou definindo as formas interpretativas desse formulário, cabe ser na Justiça Federal. Isso por um motivo bem simples. Essas questões incidentais podem ser tratadas em justiças diversas. Tanto é que eu acho que não há qualquer problema em qualquer justiça federal de, por exemplo,
por meio de testemunha, verificar a existência de uma união estável num pedido de pensão por morte. Ninguém vai falar, essa comprovação sobre a união estável deveria ser feita na justiça estadual e, portanto, não deverá ser admitido esse rito aqui. Acho que ninguém falará isso. Porém, se falam isso quando a gente está falando de reconhecimento de tempo especial. Então, fica essa dica. Justiça do Trabalho é retificar, modificar. Justiça Federal é impugnar manutenção sem pedido de alteração no PPP. Eu já vi várias vezes pedidos de alteração no PPP na Justiça Federal. Não é o caso, certo? Não é o caso. Mas vocês podem permitir essa interpretação, né, em conjunto. Aliás, vocês podem, inclusive, impugnar o PPP por meio de uma perícia feita na Justiça do Trabalho. Porém, essa é uma conversa um pouco mais alongada que vocês poderão ver com outras pessoas, outros professores, nesse podcast. Pois bem, chegamos ao fim. Agradeço demais ao Augusto César e ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário por me dar essa oportunidade de estar aqui falando com vocês neste podcast, que me parece ser o único exclusivo de previdenciário, e é uma tarefa maravilhosa, uma tarefa imprescindível para a disseminação do conhecimento dessa área, dessa seara do direito. Enfim, fiquem com Deus, um abraço, e quem quiser tirar alguma dúvida, me sigam nas redes sociais. Basta acessar @prof. Arthur Barreto, Arthur com TH Barreto, no Instagram, vocês vão me encontrar lá, tá bom? Um abração, até uma outra oportunidade. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br. E tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.